louvar, eu vou me preparar, eu vou me preparar, aqui eu vou ficar, mas não vou formar. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar minha fé pra não perder minha coroa. Preciso mais santidade pra ver a face do meu povo. E agora a excelência, o Senhor poderoso. Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso da santidade pra ver a face do meu povo. E adorar a excelência, o Todo-Poderoso. Aleluia! Deus da glória! Aleluia! Tua palavra trouxe salvação, luz e sentimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, pra combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra seca, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. A leitura de Jason, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu dei proteção. A leitura de Jason, segurando a espada na mão. Meu primo é de campeão. A palavra estou de pé, a palavra é minha fé. No dia ao Senhor te adorei e busquei, quando me busquei, tua armadura usei, e vamos na precisão, como me levei, e agarrei. Protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu dei proteção. Homem protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. A palavra estou de pé, a palavra é minha fé. O dia mal
e vamos saber se salvou. Grupo de jovens agradece. Glória a Deus, irmãos. Que banquete espiritual. Que festa maravilhosa. Que prazer estar com vocês nessa noite na presença de Deus. Glória a Jesus. Muito grato por conhecer novos irmãos, que parece que a gente já se conhece há tempo, a família da nossa irmã Fran, os obreiros, o irmão Zé, rever, né, o irmão Zé Gracias, conhecer a irmã Dalma, foi algo extraordinário. Uma coisa interessante na amizade do povo de Deus é que a gente pode nunca nem ter se visto. Se a gente se vê pela primeira vez, passa algumas horas, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Glória a Jesus. Amado, sem perder tempo, vamos nos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos ler, vamos abrir no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Glória a Jesus, aleluia. Ezequiel, capítulo 1. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar falar um pouco mais lento, um pouco mais baixo, porque de lá para cá a gente embalou muita poeira. Chegando aqui a gente chora, a gente canta junto, força a voz. E se eu forçar muito minha voz, daqui a pouco eu não estou mais nem falando. Então, para poupar um pouco, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas Deus vai falar da mesma forma com você, amém? Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 1, vamos estar lendo a partir do versículo 1. E aconteceu, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, aleluia, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Glória a Deus. E você pode sentar em nome de Jesus. Amados, o livro de Ezequiel, para alguns leitores da Bíblia, é um livro difícil de se entender devido ao seu grande número de visões que Ezequiel vai narrar. E essas visões não são simples de entender usando a visão ocidental. Amados, o livro de Ezequiel, ele vai se passar em um momento bem complicado da história. Israel teve 4 períodos em sua história. O primeiro período da história de Israel foi o período da glória. O período da glória de Israel é aquele em que depois que Israel entra na terra prometida, o Senhor vai usar Josué para levar o povo a lutar contra várias outras nações. Israel não era uma grande nação, se comparada, por exemplo, aos filisteus, se comparada aos amorreus, aos edomitas. O exército israelita não era nada.
Aqui é que está a questão. Mesmo sendo um exército minúsculo, eles venceram grandes nações. E os edomitas falavam e diziam: vamos lutar contra os israelitas, porque o exército deles é pequeno. E quando os edomitas iam, eles eram derrotados e ficavam se perguntando: por que nós fomos derrotados se o exército deles é pequeno, o nosso é maior? Viam os filisteus e faziam o mesmo: vamos contra eles, porque eles são pequenos, é uma nação vulnerável, é um exército fraco. Mas quando seus milhares de soldados filisteus iam contra os israelitas venciam e os filisteus também não entendiam, e assim era com todas as outras nações. Aqui que está a questão. Israel vencia as suas guerras, não era devido à valentia de seus soldados. Israel vencia as suas guerras, não era por causa do tamanho do seu exército. Israel vencia as suas guerras, era por causa do tamanho do seu Deus. No capítulo 33, versículo 18, vai falar o motivo que Israel era tão poderoso e praticamente invencível. Quando Moisés fala para Deus: Senhor, não é porque tu estás conosco que nós somos diferentes das outras nações. O que Moisés está dizendo é: Senhor, nós só conseguimos vencer enquanto tu estás conosco. Senhor, nós só prosperamos enquanto tu estás conosco. Se tirarmos o Senhor de nós vamos ser iguais às outras nações. Amados, nós somos quem nós somos. Nós fazemos o que nós somos, o que nós fazemos é porque Deus está conosco. Se tirar Deus de você, não sobra nada. Capítulo 45, versículo 18 de Isaías diz que nós somos cacos entre outros cacos. Oh meu Deus, aleluia, Jesus. Deus está neste lugar. A primeira fase da história de Israel é a fase da sua glória. A segunda fase é a fase da destruição, que é o contexto em que Ezequiel está inserido. E a destruição veio para Israel por causa do seu pecado. Deus levantava profetas e mais profetas, mas as pessoas não queriam ouvir. Até que se levanta um rei chamado Nabucodonosor, e no ano 605 ele ataca Jerusalém e atinge Jerusalém, e as pessoas que ele vai pegar é logo a elite, as pessoas mais ricas. E entre essas pessoas, na primeira leva, foi Daniel e seus amigos. Depois, alguns anos mais tarde, no ano 597 a.C., Nabucodonosor ataca mais uma vez com a intenção de destruir. E nesse segundo ataque, ele leva a realeza, leva a família nobre, leva as pessoas do sacerdote, leva os trabalhadores, os ferreiros, os carpinteiros. E nessa segunda leva, nesse segundo ataque, foi Ezequiel. Depois, no ano 596, ele vem e destrói tudo. É nesse ano que ele vai destruir o templo de Deus, o templo de Salomão. É nesse ano que ele vai derrubar as muralhas. É nesse ano que ele vai deixar tudo em miséria. É a segunda fase, a fase da destruição de Israel. Depois vem a terceira fase, lá na frente, eles entram na fase da humilhação, que é os 70 anos de cativeiro. Depois, lá na frente, no tempo de Neemias e Esdras, eles vão entrar na fase da restauração. Porque tudo que foi destruído, Deus tem o poder de restaurar. Eu não sei o que foi destruído na sua vida, mas saiba, você serve um Deus de restauração. E aqui, no livro de Ezequiel, ele começa narrando e dizendo: no ano 30º, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados. Aí ele diz: junto ao rio Quebar se abriram os céus.
Amados, quem era Ezequiel? Ezequiel é filho de sacerdote e, portanto, estava se preparando para futuramente ser um sacerdote. Mas quando Nabucodonosor veio e destruiu tudo, eu acho que ele perdeu muito a esperança. Porque para ser sacerdote tinha que ter templo, e o templo estava destruído, eles estavam em cativeiro. A Bíblia diz que ele estava junto ao rio Quebar. Amados, e o rio Quebar é um lugar de tristeza. O Salmo 137, versículo 1 fala como os judeus ficavam à beira do rio Quebar. Salmo 137, versículo 1, a Bíblia diz que nós, os judeus, nos assentávamos e chorávamos junto aos rios da Babilônia, nos lembrando de Sião. E quando os babilônicos pediam para nós cantar uma canção, nós penduramos nossas harpas. Então era um povo que não tinha mais alegria de cantar. Era um povo que estava envergonhado, humilhado, derrotado. E é nesse meio que Deus olha para aquele povo e vê Ezequiel. E Deus levanta Ezequiel com várias mensagens. Mas a principal mensagem de Ezequiel é o seu próprio nome. Porque o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece. E alguém nessa noite precisa ouvir essa mensagem que Deus ainda fortalece. Várias coisas se levantam para nos fazer parar, nos fazer desistir, nos fazer nos entristecer. Eu não vou mais não vou mais continuar. Eu vou sair, eu vou parar, não vou mais fazer. Estou fraco, estou cansado, mas sabe que nessa noite Deus ainda fortalece. Isaías 41, versículo 10, dizem as Escrituras: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, te ajudo. E ele diz: e te fortalece. Alguém nessa noite precisa ouvir esse versículo: eu te fortaleço. Eu vou parar, vai não, porque eu te fortaleço. Eu vou parar de pregar, de muitos inimigos, vai não, vai continuar, porque eu te fortaleço. Eu vou parar de chorar, vai não, porque quando tua força parar de acabar, a minha vai começar na tua vida, porque eu te fortaleço. Salmos 46, versículo 1, o salmista, experimentando a força de Deus, ele chega à conclusão e diz: o Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Aleluia, aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, que muito sofreu em prisão, vai dar um conselho para os crentes da cidade de Éfeso, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: os demais irmãos, querem um conselho? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, sendo chicoteado, preso, ameaçado de morte, já sabendo que iria morrer. Aleluia. No capítulo 4, versículo 13 da Epístola aos crentes de Filipos, ele diz: eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu sei estar vestido, eu também sei estar com pouca roupa. Mas, irmão, se tem uma coisa que eu sei, é que eu posso todas as coisas. E Paulo, era a tua teologia? É não, minha teologia é fraca. Eu posso todas as coisas. Paulo, é porque sabe pregar bem? É não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu falar uma coisa para você, meus irmãos. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode ultrapassar os inimigos, porque você tem alguém que te fortalece.
continuar, porque tem alguém que te fortalece. E quando a tua bateria estiver acabando, quando a tua força estiver esgotada, quando você estiver cansado, Ele diz: estou aqui para te fortalecer. Quem recebe esta palavra? O Senhor fortalece. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E Ezequiel, ele diz que junto ao rio Quebar, ele diz que tem visões de Deus. O interessante é que Deus levantou Ezequiel para fortalecer. Mas como a irmã disse no começo do culto, e era o Senhor confirmando, ele precisava fortalecer alguém, mas é ele que precisava ser fortalecido. Às vezes Deus nos coloca para ajudar alguém, sendo que é nós que precisamos de consolo. Às vezes Deus nos coloca para orar por alguém, sendo que é nós que precisamos de oração. Às vezes Deus nos desperta pela madrugada para interceder, sendo que é nós que precisamos de intercessão. E isso se repete muito. Por exemplo, a história de Jó. Jó sofreu tanto como os irmãos sabem. Naquela história, se tinha alguém que precisava de oração, intercessão, ajuda financeira, ajuda psicológica, ajuda familiar, ajuda de tudo quanto era jeito, era Jó. Mas no capítulo 42, Deus diz assim: Jó, ora pelos teus amigos. Jó, intercede por eles, Jó. Talvez já perguntou: mas Senhor, é eu que preciso de intercessão e só me coloca para interceder. Mas Jó, como é obediente, começa a orar, a interceder pelos seus amigos. E olha o que a Bíblia diz: e orando Jó pelos seus amigos, o Senhor mudava o cativeiro dele. Enquanto você intercede, enquanto que você precisa de intercessão, o Senhor está trabalhando a teu favor. A palavra diz em Gênesis capítulo 19, versículo 18, capítulo 20, versículo 18, que Abraão está no Egito e Abraão ainda não tinha Isaac, não tinha filhos. Mas aí acontece toda uma história. No final do capítulo 20 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão levanta as suas mãos e começa a orar pelas mulheres egípcias para que elas pudessem voltar a gerar filhos. E a Bíblia diz que por causa da oração de Abraão e atendendo a oração do seu servo, Deus abre a madre daquelas mulheres e o Egito começa a se encher de menino. Mas olha só, Abraão não tinha filhos e estava orando para as outras famílias terem filhos. Talvez Abraão perguntou: Senhor, mas eu não tenho, vou orar por quem tem. Mas Abraão também é obediente. E a Bíblia, isso foi no final do capítulo 20 de Gênesis. Quando é no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo seguinte, a Bíblia diz que o Senhor se lembra de Sara e dá um filho a ela. A Bíblia diz que estava tendo uma seca horrível em Sarepta. E Deus fala com uma mulher que ela tinha que sustentar o profeta. Aí o profeta diz: não viu que você tem em casa? Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E é só para eu fazer um pedacinho de bolo para eu comer. Eu vou comer com o meu menino e vou esperar a morte. Aí o profeta diz, aqui para o profeta diz: faz primeiro para mim. Talvez ela perguntou: não, aí é demais. Só tem um pedaço. E você quer? É eu que preciso de alimento, eu tenho que te dar. Mas a mulher de Sarepta também, ela é obediente à voz de Deus. E aqui está o segredo, irmão. Quando você começar a ser obediente à voz de Deus, você vai começar a ver milagre que você nunca nem imaginou em viver. Mas o caminho para o milagre é a obediência. E a Bíblia diz que ela pega, faz o bolo e entrega para o profeta. E por causa dessa ação, nunca mais faltou farinha
e azeite na casa dela. Enquanto você faz por alguém aquilo que você precisa, Deus trabalha ao seu favor. Enquanto você investe no ministério de alguém, sendo que é o seu que precisa, Deus levanta quem vai investir no teu também. Enquanto você ora por alguém, sendo que você que necessita de oração, Deus está levantando um exército de intercessores pela tua vida, mas o caminho é obedecer. E a Bíblia diz que lá no meio, lá no rio Quebar, ele tem uma visão e os céus se abrem para ele. Irmãos, isso é lindo porque olha o momento catastrófico em que Ezequiel está vivendo, mas mesmo neste momento o céu se abre para ele. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de momento bom para falar com você. Deus não precisa de calmaria para falar com você. Deus não precisa que tudo esteja bem. Deus fala mesmo no meio da tribulação. Deus fala mesmo no meio do luto. Deus fala mesmo no meio da perseguição. Deus fala mesmo no meio da pedrada. E a Bíblia diz que Ezequiel também está junto com os judeus no rio Quebar, chorando como os judeus estavam chorando, assentado como os judeus estavam assentados, lembrando de Sião como os judeus estavam lembrando, e com certeza desistindo também como os judeus estavam desistindo. Mas nesse momento os céus se abrem para o profeta e ele tem visões de Deus. Por quê? Sabe por que o céu se abriu? Porque o profeta estava chorando e os céus ainda se abrem para quem chora. Os céus ainda se abrem para quem derrama lágrimas na madrugada. Os céus ainda se abrem para quem se abaixa para orar. Os céus ainda se abrem para quem quer ouvir a voz de Deus. Como Deus viu que o profeta estava chorando, Deus abriu os céus sobre a vida do profeta. Se você começar a orar também, se você começar a chorar também, se você começar a interceder também, pode ter certeza que os céus sobre tua vida, sobre teu ministério, sobre tua família também irão se abrir. Mas para isso você tem que chorar igual o profeta chorou. Os céus ainda podem se abrir para quem ora. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 21, que Jesus, enquanto ele orava, os céus se abriram. A Bíblia também nos mostra que os céus ele ainda se abrem para quem perdoa, porque nós vemos Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele pediu: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E isso enquanto ele era sendo apedrejado. E ele olha para os céus e ele vê os céus abertos, Deus assentado em seu trono, Jesus ao seu lado direito, e ele diz: eu vejo os céus abertos e Jesus Cristo em pé à direita do trono de Deus. Os céus se abrem para quem libera perdão. Aleluia. Amados, Ezequiel é um livro profundo. Nosso tempo está acabando. Mas olhe agora para o capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz: esta voz disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. O livro de Ezequiel é um livro singular, porque é apenas com esse profeta que Deus vai usar a expressão filho do homem. E em todo o livro de Ezequiel, Deus é repetindo essa mesma expressão, filho do homem, por 93 vezes Deus
chamando ele de filho do homem. Deus não chama de Ezequiel. Deus não chama de profeta ou de sacerdote. Deus chama de filho do homem. E é interessante que toda vez antes de Deus dar uma visão para Ezequiel, Deus fala filho do homem. Depois que Deus dá uma visão para Ezequiel e vai falar com ele, ele fala filho do homem. Por vezes no meio da visão que Ezequiel está tendo, e Deus precisa se comunicar com ele no meio da visão, Deus fala no meio da visão filho do homem. E eu me perguntando, Senhor, por que filho do homem 93 vezes, antes, durante e depois das visões? Sabe por quê? Porque Deus conhece Ezequiel. E Deus sabe que talvez Ezequiel poderia ter a mesma tendência que muitos crentes têm quando são usados por Deus. A tendência de ficar inchado. Porque, irmão, o que Ezequiel vai ver, ninguém mais viu. O que Ezequiel vai presenciar, ninguém mais presenciou nas Escrituras. E poderia correr o risco de Ezequiel ter essas visões exclusivas e ficar inchado. Ficar, eu sou cara. Tu tem a visão que eu tive? Não tive, mas eu tive. E começar a se inchar. Quando Deus usa a expressão filho do homem, Deus está lembrando quem Ezequiel é. Está dizendo, Ezequiel, tu vai ver uma coisa que ninguém mais viu, mas não fica se achando não, porque a visão é minha, o poder é meu, e eu sou o quê? Tu é filho de homem, tu é pó. Ezequiel não fica se achando não, porque tu é pó, Ezequiel. No meio da visão, Ezequiel poderia ficar se achando, já estava no meio da visão, já falou, olha, não fique, você está vendo? Não fique se achando não. Porque depois da visão? Porque depois da visão eu também poderia ficar. Eu sou o tal, eu sou o pregador, eu sou o grande, o profeta. E Deus está, ô meu filho, desincha Sabinho. Desincha aí, ô balão. Senão vai estourar, que orgulho. Você é pó. Deixa eu falar uma coisa para você. Você canta e Deus fala, mas não esquece que você é pó. Você prega e Deus opera, mas não se esqueça que você também é filho de homem. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 3: sem mim nada podeis fazer. Você prega bonito, prega teologia, eu opero de forma maravilhosa, mas o efeito não vem de você, o efeito não vem da sua homilética, da sua hermenêutica, da sua exegese, do seu desempenho, do seu progresso, não. O poder vem de mim, a operação vem de mim. Se você ora e Deus cura, lembre-se, a cura não vem de você, não brota de você, a fonte é Ele. Porque nós somos fontes esgotáveis, Ele é uma fonte inesgotável. Você é limitado, Ele é ilimitado. Glória a Jesus. Irmãos, o ministério de grandes homens caíram, falharam, quando eles não esqueceram quem eles eram. Por exemplo, nós temos a história de Sansão. Sansão, no dia que ele pensou que poderia cortar o seu cabelo, que era a fonte da sua força, e achou que poderia continuar com força, ele pensou, não, o poder não está no cabelo, o poder não está no voto com Deus, pensava Sansão, o poder, a força está em mim. Se eu cortar o cabelo, a força vai continuar. No dia que ele cortou, aí eu fui preso, foi cegado e foi morto. Eu me lembro, e agora eu já estou terminando. Me lembro que uma vez o pastor Angelo foi chamado para pregar em uma festa na igreja de um amigo nosso. E antes do pastor pregar, o pastor convidou, me chamou para dar uma saudação. Irmão, eu confesso, eu subi no púlpito tremendo e gelado. Aí eu comecei a falar, o Senhor começou a derramar graça, a igreja
se alegrou, foi uma coisa maravilhosa. E tudo bem, eu fiquei espantado porque raríssimas vezes Deus me usava dessa forma. Aí o pai também foi pregar, pregou na noite, foi pregar no outro dia, novamente na mesma igreja. E novamente o pastor me chamou e disse: vamos vir aqui, o irmão Josué, antes do pastor pregar. Só que dessa vez eu não já subi, eu não já subi gelado ou com a voz trêmula, eu já subi assim. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos. E comecei, porque eu pensava que ia ter o meu defeito. Mas aí não aconteceu nada. Eu peguei o meu tempo, o tempo da pregação do pastor, e não aconteceu nada. Todo mundo calado, meu Deus, o que está acontecendo? E ainda no final o pastor veio para reclamar comigo. O pastor que chamou o pai para pregar, porque eu peguei muito tempo. Aí depois eu fui questionar com Deus: meu Deus, mas ontem tinha dado certo. E eu não engrossei a voz, não fiz nada de diferente. O que foi que aconteceu, Senhor? Aí Deus disse: é porque tu subiu inchado, meu filho. É porque o nariz inclinado pesa, aí pesa assim. Irmãos, nós somos cacos, entre cacos, como diz a palavra em Isaías 45. Nós somos cacos entre cacos, que Deus usa por sua misericórdia. Por sua misericórdia. Deus, se Ele nos usa, não é para a gente ficar se achando, porque a glória dele, tudo é para Ele. Glória a Jesus. E a palavra diz que Ezequiel teve maravilhosas visões. E Ezequiel, ele entrou para a história como o homem que conhecia a mão de Deus, porque não tem mais ninguém nas Escrituras que fale tanto sobre a mão de Deus como Ezequiel. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Fica de pé, eu quero orar por sua vida nesta noite. O Senhor já falou de forma poderosa comigo, e eu creio que com você também, pelos louvores, pela palavra. Toda honra e glória ao santo nome de Jesus. Levanta as mãos. Senhor Jesus e querido Pai, te agradeço, meu Deus, louvores, te agradecemos pelos louvores, pela palavra que foi ministrada, Senhor. Pai Santo, nessa noite nós queremos dizer, Jesus, que estamos dispostos, meu Pai, a ter os céus abertos sobre nossa vida nessa noite também. Meu Deus, nós queremos pedir: abre os céus nessa noite, meu Deus, e derrama do teu Espírito sobre cada um que está aqui. Meu Deus, abençoa o ministério desse povo, Deus amado, a família, o ministério, as finanças, essa obra, Senhor, que não foi um homem que levantou, não foi, Deus amado, seres humanos que levantaram, mas essa obra foi levantada por Ti, Jesus. Meu Deus, providencia, Deus amado, suprindo a necessidade do Teu povo, em nome de Jesus. Meu Pai, vem usar-nos de forma poderosa e extraordinária. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de conhecer cada um que está neste lugar. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, te adorando, e queremos continuar, Pai amado, a Tua presença até o dia em que o Senhor vir buscar a Tua igreja, Deus amado. Te louvamos, agradecemos, glorificamos, exaltamos, Deus amado, e com o coração grato nós queremos agradecer por tudo isso que temos visto e ouvido, em nome de Jesus. A igreja diz: aplaude o nome de Jesus. Aleluia. Cadê o jovem caseiro? Vem aqui. O dele está aqui, não teve que sair. Já tinha falado comigo. Eu falei que Deus ia me dar o nome do grupo. Estamos falando de força. Não pode ficar aqui, ó. Eu quero pedir o pastor Garcia, o pastor Ângelo, parcelar, Luiz, ó. O nome do grupo é Geração Forte. Aleluia! Peço que vocês orem pela vida deles.
Deus confirma uma geração O nome do grupo de engazeiro dos jovens é Geração Forte. Glória. Que Deus venha selar nesta noite. Amém? Pai Santo e justo, aqui está, Pai, teus filhos, Pai. Já ouvimos aqui, Senhor, falar que o grande é Tu, quem brilha é Tu, e é por causa do Senhor que estamos aqui. Então, papai, eu te apresento aqui os teus filhos, geração forte. Ai, moneia, papai. Forte, Senhor, não porque eles têm poder e nem autoridade, mas porque o Senhor é forte e está na vida deles. E a partir desse momento, Senhor, nós selamos com a Tua presença, Senhor, na vida dos Teus filhos, porque já sentimos a Tua presença. Pai, consagramos este nome, este grupo, para a honra Tua, glória Tua, Senhor, e a alegria dos Teus filhos, em nome de Jesus. Sela, Pai, a cada um, sela o Manuel, sela o David, sela, Pai, o Carlinho, da Tua glória, para louvor Teu e exaltação Tua, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Davi, é David ou é Davi? O nome desse aí?